regularizei a situação. Como regularizou? Não, eu colhi lá de todo mundo a autorização que eu precisava para poder colocar adesivo na propaganda das casas. E outra coisa, a propaganda não é na rua, essas casas são afastadas do passeio, não está no muro, está na porta lá no interior. Então não há nenhuma infração nem à lei eleitoral e nem ao termo de ajustamento de condutas, porque na lei eleitoral ele tem autorização, é propaganda em via particular. Com relação ao termo de ajustamento de condutas não está na fachada, ou seja, o Ministério Público, no sentido processual da palavra, não tem interesse recursal, porque já foi resolvida a questão. Caberia aí nós iríamos analisar, talvez sim, talvez não, os embargos declaratórios aí, depois discutir, inclusive com os partidos políticos que são diretamente interessados nessa questão. Bom, em suma, eu acho que eu resumi os fatos, é isso. Nessa reunião da tarde, então, os partidos se afirmaram que essa decisão for a decisão cuja declaração de nulidade do termo justamente de conduta está adscrito a esse caso em concreto, que o TAC continua tendo validade, até porque a propaganda eleitoral é a faculdade conferida aos candidatos de fazerem. Você pode fazer do nada ao tudo que a lei permite. E os candidatos, através das suas representações, os partidos políticos, desejam limitar o seu direito de exercício a essa propaganda, eles que não querem. É importante dizer isso, que o Ministério Público não impôs nada, e nem poderia impor, assim como a Justiça Eleitoral. O Ministério Público não impôs nada, houve uma construção do termo de ajustamento de condutas multilateral pelos próprios partidos políticos. O Ministério Público foi convidado a ser mediador, aceitou com muita honra, até porque o seu dever funcional de participar disso, e mediou o termo justamente de condutas, porque a sentença fala muito em imposição e não houve jamais essa imposição. Então isso deriva da vontade dos partidos políticos, que manifestaram ontem novamente a unanimidade que não vão exercitar a plenitude do seu direito que eles têm pela lei eleitoral, é verdade, de fazer propaganda. Tanto é o seguinte, se a pessoa pratica uma irregularidade fundada na lei eleitoral e o juiz aplica uma multa e a pessoa não paga, ela não está quite com a Justiça Eleitoral, não pode concorrer ao serviço. Vamos supor que a pessoa não cumpre o dispositivo do termo de ajustamento de condutas. A multa do termo de ajustamento de condutas, que é uma multa civil, está prevista nele e não na lei eleitoral. Se a pessoa não pagar, está sujeita a execução, mas não a elegibilidade por falta de quitação eleitoral, porque não tem nada a ver com a lei eleitoral. Não está descrita a lei eleitoral, ou seja, o nosso termo de ajustamento de condutas não altera a lei eleitoral. O termo de ajustamento de condutas é uma autolimitação do candidato. Existe, e para concluir agora, dois tipos de termos de ajustamento de condutas, por assim dizer. Um, que a pessoa está praticando uma ilegalidade e resolve adequar a sua conduta à lei, e por isso se faz com o Ministério Público, então, o termo de ajustamento de condutas, ela adequa a conduta ilegal, passa a ser legal, em compensação pelo passivo já praticado, ela paga uma multa. No caso aqui, não. A pessoa faz um termo de ajustamento de condutas, que é um termo de acordo, na verdade, que ela não está cometendo nenhuma ilegalidade, que ninguém cometeu nenhuma ilegalidade, nenhum partido candidato ou coligação cometeu ilegalidade. E aí ela diz o seguinte: por acordo, eu não quero fazer propaganda desse jeito, eu quero me limitar a tal. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Então, um termo de acordo, na verdade, não uma adequação à conduta aos termos da lei, porque não estava ilegal. É isso. Em suma, é isso que essa reunião foi convocada, então, porque para oportunizar ao Ministério Público e aos partidos que esclareçam esses detalhes. Obrigado.